Boa noite, Paulo Alceu. Boa noite, Udiane. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. Olha só, Paulo, o Brasil tem uma cultura de prevenção e no campo penal ele concentra mais na punição. Isso eu posso dizer que não dá um certo desequilíbrio? Pois é, o que acontece basicamente é o seguinte, o foco é o punir, mas o mais importante seria o prevenir, para evitar chegar à punição. Olha, mas eu antes de falar sobre esse assunto que eu estava colocando aqui com a Ildiane, eu queria até deixar colocado agora outro tema que nós abordamos ontem, que foi a Lei de Improbidade Administrativa, votada no Senado e que vai ter que ser votada também agora na Câmara. A Lei de Improbidade Administrativa que, de repente, está criando um clima de impunidade junto aos agentes públicos. E ontem, quando eu abordei esse assunto, eu deixei um pequeno detalhe de fora, porque, na verdade, eu até desconhecia. Por quê? Porque existem brechas na lei, várias brechas na lei. E uma delas, sabem qual é? 70% de agentes públicos que hoje estão no corredor da justiça por alguma ilicitude, por algum erro cometido ou por algum crime cometido em relação à improbidade administrativa, sabe o que vai acontecer? Vai prescrever. Não acontece mais nada. Eles estão livres. Vai lá atrás, crimes lá de trás, também não acontece mais nada. Por isso que a gente fala que, de repente, o Congresso, ele legisla em causa própria. Ele legisla em causa própria se protegendo. Isso que é um absurdo. Eu só queria fazer essa colocação porque ontem nós falamos sobre o assunto, onde 2 senadores votaram contra a lei, Esperidion Amin e Jorginho Melo, e o senador Dário Berger votou a favor. Mas vamos tocar no assunto de hoje. De uns anos para cá foi impregnado no Brasil, foi impregnado aqui no nosso país, uma espécie de cultura punitiva. Essa é a cultura, punição. Prisão é a fórmula base de conter o crime. O ideal seria, claro, evitar o crime e não focar exclusivamente na punição. Claro que há determinados crimes que não são tão previsíveis, é óbvio, mas quando nos detemos na sentença punitiva, acabamos inconscientemente tolerando a possibilidade de crimes. Durante a pandemia, o Tribunal de Contas da União alertou que a distribuição de recursos federais alimentaria a corrupção nos estados. Não deu outra. Tanto que há quase uma centena de operações da Polícia Federal, investigações da CGU, onde prevaleceu o desvio de dinheiro público em detrimento da saúde. Agora tem a lei da improbidade administrativa, de repente, eles nem perceberam que estavam pegando dinheiro para eles. E tem um agravante também, um agravante ainda mais repugnante, a impunidade, né? Quando o crime emoldura autoridades, a punição fica muito mais distanciada, muito mais abrandada. Nesse contexto, um exemplo vem do trânsito que a gente frequenta diariamente, que lamentavelmente continua matando. Multas mais severas, blitz da lei seca, detenções, nada disso reduziu a carnificina das estradas. Ou seja, a punição está no contexto, mas não é o caminho único para conter o crime. Diante de um crime, o que é natural, há uma expectativa pela condenação. Mas entre a repressão e a prevenção, o Brasil se direcionou para a punição, consciente de que o crime acontece, mas na torcida de que seja punido. Estamos anos-luz de uma mudança de cultura onde as leis sejam respeitadas e não temidas. A condenação é o caminho natural de um crime, mas o ideal seria incentivar a cultura preventiva. Mas as inversões cada vez mais latentes nos mantêm apenas na esperança, tanto que a punição é abalroada, muitas vezes, né, e a gente vem comentando por aqui, por leis que abrandam a condenação, principalmente no universo político.